Glória a Deus. Mais um dia o Senhor nos concedeu para nós estarmos na casa dele, adorando, entregando a nossa adoração, e estarmos juntos como igreja para nós, exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Antes de nós começarmos a ministração, eu fui abordado ali do lado de fora ali, e eu queria fazer um momento agora, o Espírito Santo estava... Eles pediram para nós estarmos orando, para a igreja nós como igreja estarmos orando. E eu queria convidar você, nesse momento, antes de nós entrarmos, creio que Deus vai fazer algo tremendo nessa noite. Você crê? Amém. Porque eu fico assim, maravilhado com as coisas que Deus vai dando, sabe? A sequência que Deus vai trabalhando em nós. Semana passada a pastora estava pregando aqui, e o Espírito Santo trabalhando no meu coração lá atrás. Eu falei, olha, ela está abrindo algumas portas aí, o Espírito Santo foi trabalhando, e vai culminar hoje, eu creio que vai culminar hoje em coisas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida, que Deus trabalhou no meu coração essa semana, me mostrando certas coisas que eu creio que você no final vai entender, o que acontece muitas das vezes com a minha vida e com a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que faz a obra, amém? É aquele que cura, amém? Aquele que transforma, aquele que faz, é aquele das causas impossíveis. Nós é que temos que colocar armadura. Somos nós é que temos que nos vestir. E existem muitas pessoas esperando que Deus venha te vestir com a armadura dele. É escolha minha me revestir da armadura de Deus. Sou eu que coloco, sou eu que busco essas armaduras. Então assim, de você colocar a armadura e depois de tudo isso, de estar protegido, permanecer. E como é bom, né? Nossa. E como podemos permanecer? Como permanecer? Nós só vamos permanecer através de quê? Se estivermos cheios de quê? Do Espírito. Nós tivemos um entendimento semana passada de nos revestirmos com a armadura. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão do Espírito Santo, de sermos revestidos, de sermos cheios, de andarmos cheios. O que é andar cheio? Nós vemos que lá em Atos, quando um pouquinho antes, nós vemos que os discípulos, eles andavam com Jesus, eles estavam fazendo tantas coisas com o Mestre em si, e depois que Jesus morre, ali, e que depois ressuscita e começa a andar ali com eles ali, Jesus fala com eles, olha só, é necessário que eu vá para que o Consolador venha, aquele que vai trazer sobre vocês, que vai trazer um revestimento sobre vocês, aquele que vai auxiliar vocês, aquele que vai ajudar vocês nas decisões, aquele que vai ser junto, até que eu volte. Vamos dizer assim, aquele que vai cuidar de vocês, aquele que vai cuidar, aquele que vai dar o discernimento, aquele que vai dar o crescimento. Eu não vou estar mais presente como a minha pessoa, mas eu vou enviar alguém para cuidar de vocês. E nós vemos que os discípulos antes de Atos 2, eles tinham uma vida cristã, eles tinham uma vida, vamos colocar assim, andavam junto com Jesus. Eles faziam, vamos colocar aqui no nosso dia, eles faziam culto, eles iam à igreja, eles faziam tudo isso, cuidavam das pessoas, eles faziam isso. Eles eram crentes igual nós somos, trazendo para nós. Eles eram crentes igual nós somos. Só que nós vemos
Muitos deles, às vezes, dando uma rabiada daqui, uma rabiada dali. Nós vemos Pedro negando Jesus. Nós vemos Tomé sem fé. O que muitas das vezes acontece conosco no nosso dia a dia. A gente acaba negando Jesus. A gente está sem fé. A gente fica cheio de medo. A gente não acredita em certas coisas. Quantas pessoas, membros, não acreditam no que Deus vai fazer? Não acreditam na promessa, igual Jesus falava, do reino vindouro. Estavam ali com Ele, mas não acreditavam verdadeiramente. E nós temos aí uma promessa. E nós olhamos com nossos olhos naturais e nós não conseguimos enxergar. Nós temos aí, trabalhando, estamos começando a trabalhar, nós temos um sonho de 1000 membros, amém? Nós temos um sonho de 1000 membros. Existem pessoas que, cara, nunca existiu na cidade uma igreja com 1000 membros. Será que a nossa igreja, sem estrutura nenhuma financeira, vai ser a igreja que vai ter 1000 membros? Amém. Mas existem muitas dúvidas em muitos corações. Será que com essa administração, será que com esses pastores, será que com esse pessoal, será que com essa geração? Muitas pessoas, existem essas dúvidas em muitas cabeças. E nós vemos que quando Jesus fala com eles, olha, eu vou enviar. E quando eles estão lá no cenáculo, né, que vem o Espírito Santo sobre eles, o que eles estavam fazendo para que o Espírito Santo descesse sobre eles? O que eles estavam fazendo? Orando. Eles estavam orando. Eles estavam orando. Independente se algum deles não acreditava, mas eles estavam orando. Se nós formos ver, foram cerca de 500, 600 pessoas mais ou menos que foram por esse lugar. Aí existiu aqueles, né? Isso não vai dar em nada. Eu estou orando, não acontece nada. Eu vou embora. Já deu a minha hora. Já deu o meu dia. Eu preciso fazer isso. Cada um tinha alguma coisa para fazer. Gente, Jesus já foi. A gente já está aqui já há dias já. Está na hora da gente ir embora, vocês não acham não? Mas existiu aquelas pessoas que foram persistentes. Existiu aquelas pessoas que acreditavam. Existiu aquelas pessoas que Jesus tinha colocado algo no coração delas que elas não se deixou perder. Eu creio que neste lugar, nessa noite, existem pessoas que o Espírito Santo colocou algo no coração que não deixaram se perder, amém? Não deixaram se perder. E ficaram mais ou menos o quê? 120. E quando eles começaram a orar, o Espírito Santo desceu sobre eles e todos eles foram cheios da presença de Deus. Todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E hoje, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Hoje, como eu faço para eu ter essa manifestação sobre a minha vida? Poxa, eu cheguei na igreja agora, aceitei Jesus agora, e como eu faço? Querido, entenda o seguinte: a partir do momento que você levantou a sua mão, que você entregou o seu coração para Jesus, verdadeiramente, você entregou o seu coração para Jesus, automaticamente você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você é selado pelo Espírito Santo. Então, quero trabalhar, não sou muito de anotar nada não, mas eu anotei 4 coisas aqui que eu achei, eu não queria deixar de passar a ordem e deixar certinho as coisas. Coloca para mim, fazendo um favor, 2 Coríntios, capítulo 1, 21, 22.
Diz assim, ó, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Amém? A partir do momento que eu venho cá e aceito, levanto as minhas mãos, aceito Jesus, entrego a minha vida para Ele, automaticamente você é selado. Você é selado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Ele passa a habitar dentro de nós. A partir do momento que eu aceito, Ele habita dentro de mim. Ele vem e passa a fazer morada em mim. Porque quem faz com que eu mude, por isso que fala assim, ó, vem como estás. Vem como estás. Eu tentei muito trazer, essa semana eu vi um vídeo de uma dinâmica de um pastor ministrando, e eu achei fantástico. Depois eu deixei passar, não consegui achar de forma nenhuma. Uma dinâmica muito legal. Não consegui achar. Falei, Jesus, mas Deus sabe de todas as coisas, ao momento oportuno vou trazer para vocês verem. Fantástica a dinâmica falando sobre o Espírito Santo. Não adianta eu falar, tem que ver para vocês entenderem. Então, assim, a partir do momento que você é selado, quem convence você de todos os seus erros, de todos os seus pecados, quem tira de você o seu vício, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que tira. O que acontece muitas das vezes com a gente é que nós queremos fazer pela nossa conta própria. Eu vou quando eu parar de fazer isso. Eu vou quando eu parar de fazer aquilo. Eu vou quando eu... Querido, nós precisamos nos entregar como nós somos, como nós estamos. Permanecer diferente. Permanecer diferente. Porque a partir do momento que eu me entrego e eu falo assim, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser. Eu quero me libertar. Eu quero perdoar. Eu quero. A partir de quando você fala, eu quero, e Deus vê isso no teu coração, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai começar a trabalhar em você. Perdão, ele vai começar a trabalhar em você. Ontem, nós saímos com um casal de amigos que não é cristão, e já está assim um tempo para... Eu vou sempre na casa dele, mas eu queria sair com ele. Nós saímos ontem. E uma coisa fantástica que eu venho muito tempo falando de Jesus para ele, e assim, ele não conseguia parar de beber. Ele gostava muito de cerveja, de tomar cerveja. Às vezes eu chamava ele para ele ir nas coisas, ele não ia, porque assim, cara, como é que eu vou no churrasco e não vou beber? Eu não consigo. Eu comecei a falar com ele assim, cara, eu vou falar uma coisa para você. A partir do momento, ele falava assim, eu não consigo me ver sem beber, cara. É uma coisa que já faz parte de mim há muito tempo. E assim, não bebe de embriagar, mas gostava. E eu falei com ele assim, ó, vai chegar um dia que você vai ver que não vai fazer diferença na sua vida isso daí. Não vai fazer diferença. E nós oramos sempre por eles. O nome dele está naquela caixa aqui. E nós oramos sempre pela vida dele. E é impressionante quando Deus faz a obra na vida de alguém próximo, que tem o mesmo estilo de vida e que está próximo da pessoa, que a pessoa olha assim e fala assim, cara, se esse cara mudou de vida, poxa, por que eu não posso mudar? E Deus fez uma obra na vida do Rodrigo Barros, aquele que era cantor, né? Estava desenganado pelos médicos e eles são muito amigos, os dois são muito amigos. E um dia eu fui lá e ele começou a falar comigo que uma coisa sou eu, que sou crente, cristão já há muito tempo, conversar e falar de Deus para ele. Falar das coisas de Deus, pelas experiências. Agora, outra coisa é uma pessoa que se converteu agora há pouco tempo e mostrar que vivia a mesma situação e ver a mudança que Deus trabalhou e que Deus fez na vida dela.
E ele conversou comigo, cara, o cara mudou muito, fez... Aquilo ali só pode ser obra de Deus na vida dele. Eu falei, Deus vai fazer na sua vida também. Você vai ver que quando você colocar em propósito no teu coração, te falar assim, eu não quero mais, não vai fazer falta para você. E ele falou, e ontem nós saímos, né, ele falou assim, cara, os meus amigos, tudo que eu vou sair, todo mundo bebe, cara. Todo mundo bebe, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero beber, eu não quero estar no meio dos caras, todo mundo é da bagunça. Ele falou, então eu preciso sair, quero sair contigo. A gente pegou, saiu junto, assim, ele não, já tem uns dias, acho que é 3 meses, eu acho, que ele não bebe. Ele falou comigo assim, cara, não está fazendo falta para mim. Aí eu falei com ele assim, você lembra que eu te falei? Você lembra que eu te falei que ia chegar uma hora que não ia fazer falta na sua vida? Que não ia fazer falta? Não ia fazer. E assim, da mesma forma, é com a nossa vida. Quando nós nos entregamos, falamos assim, cara, eu não vou conseguir me libertar disso. Isso é forte demais. Eu vivo isso desde quando eu era criança. Existe coisa no meu coração, existe mágoas no meu coração desde quando eu era criança e eu não vou conseguir me desvencilhar disso. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. O Espírito Santo começa a trazer amor pelas pessoas. Porque aí vão atribuir várias coisas em relação ao Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Porque a partir do momento que você recebe o selo, aí nós vamos começar a ser moldados por Ele. Nós vamos começar a ser moldados pelo Espírito. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter continuidade, nós precisamos ter constância. Constância. Para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. É dia após dia. Nós vamos errar? Sim, nós vamos errar. Mas o Espírito Santo vai estar ali, olha só, você errou aqui. Como o Espírito Santo nos constrange quando nós fazemos algo de errado, quando nós tomamos decisões erradas, quando nós falamos algo errado. Como o Espírito Santo nos constrange, para quê? Para nos corrigir, para nos trazer de volta a um propósito, aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. Porque ser cheio do Espírito Santo é tomarmos posicionamentos e decisões. Ser cheio do Espírito Santo não significa, igual o pastor sempre fala aqui, você sair pulando, rodopiando. Querido, isso são momentos. Isso são momentos. Momentos. E nós precisamos viver uma constância cheios do Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito, não é quando nós entramos da porta ali para dentro, não. Nós precisamos estar cheios do Espírito quando nós estivermos trabalhando, quando nós estivermos na fila do banco, quando nós estivermos no colégio, quando nós estivermos na faculdade. Lá nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. E nesse lugar não é um lugar que você vai rodopiar, que você vai falar em mistério, não. É um lugar de você ser cheio do Espírito Santo. Então vamos trabalhando. É o selo, somos selados pelo Espírito Santo, amém? Existe um selo, uma marca da promessa sobre a tua vida. Você e eu somos selados. Coloca isso no teu coração. Somos selados pelo Espírito Santo. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o império das trevas, ele não pode tocar na sua vida. Não pode tocar. Só toca se Deus permitir, porque você está lá, ó, marcado, selado pelo sangue do Cordeiro, amém? O outro é o convencimento e satisfação. Ele é aquele que vai nos convencer. João 16, 7 e 8. Evangelho de João 16. Diz assim, ó: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ele não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em
Então, coloca uma coisa de uma vez por todas na sua cabeça, na sua mente. Eu e você, nós não temos poder de convencer ninguém de pecado. Nós não temos. E é por isso que muitas das vezes nós nos frustramos. Existem muitas pessoas frustradas por isso. Porque nós achamos que nós temos a obrigação de convencer alguém. Que nós temos a obrigação de levar alguém. Obrigação. Em direito. Em você estar ali batendo o martelo sobre a vida de alguém. Nós não podemos fazer nada, querido. Quem convence o mundo, quem vai convencer o mundo, quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. Sabe por que nós vivemos uma situação de muitas igrejas doentes? Muitas pessoas que não conseguem ter uma vida constante? Sabe por quê? Porque elas não dão liberdade para o Espírito Santo trabalhar na vida dela. Ela não dá espaço para o Espírito Santo convencê-la. Não dá. As pessoas ficam discutindo, debatendo certas coisas que não cabe a nós ficarmos debatendo. Não cabe a nós ficarmos discutindo. Não cabe a nós ficarmos julgando. Quem convence é o Espírito Santo. Não é a minha opinião que convence ninguém. Não é a sua opinião que convence ninguém. É Ele. É Ele que vai convencer. É Ele que vai trazer. É Ele que vai trazer no teu coração. Mas por que as igrejas não têm sido convencidas pelo Espírito Santo? Por que nós não estamos vivendo aquela plenitude que era para nós estarmos vivendo? É porque nós não deixamos Ele nos convencer. Nós sempre estamos batendo de frente. Quando traz alguma coisa, a gente está sempre batendo de frente. A gente está sempre batendo de frente. A gente está sempre batendo de frente. Nós queremos estar sempre com a razão. Isso eu estou falando não é nem com outra pessoa, não. Estou falando com Deus. Deus fala, espera. Você atravessa a carroça na frente dos bois. Deus fala, não vai. Você pega e vai. Deus fala assim, olha só. O que eu tenho para você é isso, 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 isso. A pessoa faz totalmente ao contrário. Espera que não é o tempo agora de você fazer isso. Existe um monte de pessoas. Tem um ditado popular que diz o quê? Que galinha que acompanha pato morre afogado, né? Tem um também que, não sei se é o passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo, não tem isso aí? Existe um monte de pessoas em ministério errado. Sabe por quê? Por causa de amizade. Porque gosta. Deus não chamou eu e você para fazer o que a gente gosta. Se fosse para fazer o que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer, eu até falo com eles aí, o que eu queria fazer era tocar e cantar. É o que eu gostaria de fazer. Era tocar violão e cantar. Isso era o que eu gostaria de fazer. Existem pessoas que estão dando murro em ponta de faca, porque Deus chamou, estou dando um exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Deus chamou você, para você, um exemplo, cuidar de criança, você está em ministério de casais. Deus chamou você para você ser intercessor, você está no ministério de louvor. Sabe por quê? Porque eu gosto. Eu gosto. Intercessão é muito perigoso. Intercessão, nós vamos lidar direto com o inferno. Intercessão, você vai ter que orar, ou chegar na igreja mais cedo para você orar. Você vai ter que ter uma vida de oração. Quem falou isso? E você acha que no ministério de louvor você não tem que ter?
Você acha que no ministério de louvor, um exemplo, tá, gente? Estou dando exemplo só. Você acha que no ministério de louvor você não tem que ter? Você não acha que no ministério de louvor você não é linha de frente? Acha que não é? Existem muitas pessoas que querem fazer o que quer. Aí o Espírito Santo quer trazer um crescimento, um exemplo de palavra, quer usar você na palavra, e você está no ministério de louvor. Ou Deus quer usar você no ministério de louvor, trazer você para o ministério de louvor, Deus tem algo na sua vida, e você está querendo fazer outras coisas. A última pessoa que nós perguntamos, aonde você quer que eu trabalhe? É para Deus. A última pessoa que nós perguntamos. É a última. A gente quer ver, sabe o quê? Sabe o que a gente quer ver? Eu quero olhar qual ministério que está precisando. Isso não é errado, tá? Isso não é errado você ajudar, não é errado. Mas antes de você olhar e perguntar qual o ministério que está perguntando, pergunta para Deus primeiro. Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Porque o Espírito Santo vai ter liberdade para trabalhar em você. Existem pessoas que têm testemunho de casamentos tremendos. Que Deus faz, que Deus transforma. Existem pessoas que gostam, né, de trabalhar jamais com crianças. Gostam assim, né? Você precisa perguntar para Deus. Precisa perguntar para Deus. Se você quer crescer, você só vai crescer no direcionamento e no propósito de Deus. Você nunca vai crescer no seu direcionamento e no seu propósito. Naquilo que você quer. Eu quero isso, eu almejo isso. Eu fico vendo tantas pessoas almejando ter um ministério de pastoral fora, né? De abrir uma igreja. De abrir uma igreja. Será que é aquilo ali que Deus tem para ele? E com isso o que acontece? O Espírito Santo, ele não tem a autonomia para trabalhar na vida das pessoas. Porque elas não dão autonomia para trabalhar. E ele não faz sem que eu dê autonomia. Ele não faz se eu não liberar para fazer. Não faz. Aí nós precisamos o quê? Nos orientar. Nós precisamos colocar o quê? O nosso coração, Senhor. Olha só, não é o que eu quero, mas faz a tua vontade. Faz o que o Senhor quer na minha vida. Jesus, aonde o Senhor quer me usar, Senhor? Aonde? Porque é Ele que vai convencer. A partir do momento que nós dermos essa liberdade, você vai ver só como Deus vai trabalhar na sua vida. Como Ele vai mostrar para você assim, olha só, olha como é fácil. Olha como é fácil. Vai falar igual o Capitão Nascimento, ó, atirar com o meu fuzil fica fácil. Toma que eu vou te dar todas as armas que você precisa para você vencer. Porque nós vamos estar convencidos. Convencidos pelo Espírito, não convencidos, nós estamos simplesmente sendo convencidos. Convencidos, fazer o que quer, na hora que quer, quando dá. A partir do momento que Ele nos convencer, aí nós vamos fazer a vontade dEle. A outra são os frutos do Espírito. Gálatas 5. Gálatas 5, 22, 23. Tá aí, Samuel? Gálatas 5 vai falar sobre os frutos do Espírito.
Vai falar sobre os frutos. Por quê? Você recebe o selo do Espírito Santo. Depois ele te convence. Ele te convence e você deixa, e nós deixamos ele trabalhar em nós. Ele começa a trabalhar, tira toda a sua altivez, começa a trabalhar, tira todo o seu eu, começa a trabalhar, tira todas as suas vontades. Começa a trabalhar no seu coração, começa a tirar, arrancar todos os vícios. Tudo aquilo que não provém de Deus, ele vai te convencendo. Olha, você precisa largar isso, você precisa fazer isso, você precisa se posicionar nisso daqui. Ele vem trabalhando no seu coração, ele vem trabalhando. Aí com isso que ele for trabalhando, quando você é uma pessoa irada, olha, essa semana eu estava lá com os jovens aí, eu estava falando com eles assim, olha, eu não sei o que tanto vocês têm, né? Porque nós estávamos fazendo uma dinâmica lá, ó, a quantidade de procrastinadores, raiva, ira, meu Deus do céu, todo mundo com problema de ira, procrastinação. Gente, tudo que ainda a maioria nem tem família, nem é casado. Então, se vocês não deixarem o Espírito Santo fazer a obra no seio, vocês não casam não, hein? Não é não, pastor? Meu pai que fala, ó. Meu pai fala assim, se está sem problema nenhum, tá. Então se fosse assim, eu não casava não. Se casar, você vai arrumar um problema. Arrumar um problema para sua vida, se casar. É um problema bom, né? É um problema bom. Então assim, vem daí quando nós damos a oportunidade, quando nós damos legalidade para que o Espírito Santo venha trabalhar em nós. Quando ele começa a trabalhar, ele adiciona em nós, porque isso é dele, ele traz os frutos do Espírito. Porque assim, nós vemos a questão da mudança de caráter. A mudança de caráter. Uma pessoa que mentia não mente mais. Uma pessoa que adulterava não adultera mais. Uma pessoa que roubava, ela não rouba mais. Isso, né? Não é que o meu caráter muda. Não é o meu caráter muda. É porque eu deixo de viver o meu e passo a viver o dele. Não é isso? Eu deixo de viver o meu. Sabe por quê? Porque se Deus mudasse o caráter das pessoas, todas aquelas pessoas que se desviam, elas não voltavam a beber mais, elas não voltavam a fumar, não voltavam a adulterar, não voltavam a mentir. E a maioria das pessoas, quando abandonam a fé, elas voltam a fazer as mesmas coisas que faziam antes. Então não foi mudado. Não foi mudado. O que acontece é que nós, quando nós entendemos isso, nós deixamos de viver. Eu escolho, né, através do Espírito, ele me convence, eu deixo de viver o meu para eu viver o dele. Aí ele traz e coloca o que em nós? Mas o fruto do Espírito é o quê? Aquela pessoa que tinha raiva, que não perdoava, ela vai ser uma pessoa o quê? Vai trazer o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Isso são frutos do Espírito. Isso é o Espírito Santo que dá. Ele que dá. A pessoa que era amargurada, entristecida, você olhava uma pessoa amargurada, quando você olha no rosto da pessoa, você consegue ver a amargura no rosto da pessoa, você vê tristeza no rosto da pessoa. A partir do momento que essa pessoa entrega a sua vida para Jesus e o Espírito Santo começa a trabalhar dentro dela, você vai olhar para ela, você vai ver o quê? Um rosto alegre. Quem não amava, amar pessoas, amar o próximo, cuidar de pessoas, ter empatia pelos outros, ela vai virar uma pessoa que amorosa.
Ela vai amar pessoas, ela vai amar vidas. Como que nós vamos amar alguém assim, né? Alguém que está lá não sei aonde, que você vai amar, que você vai tirar dinheiro do seu bolso, que você vai investir na vida. Não vou dizer nem longe, às vezes pessoas de perto, dentro da nossa cidade. Você ter essa empatia, ter esse amor pela vida da pessoa, para você ajudar, para você auxiliar, para você cuidar. É o Espírito Santo que coloca no coração das pessoas. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração. Porque Deus, lembra, teve uma das últimas vezes que eu preguei, eu falei assim, sobre os atributos de Deus. Existem atributos que é só dele, mas existem atributos que ele compartilha com a gente. E o amor é um dos atributos. Você amar as pessoas, são atributos de Deus, mas que ele compartilha com a gente. Existem os atributos que é só dele, a onipresença, a onisciência, é atributos dele, só de Deus. Mas o amor não, o amor ele compartilha com a gente. Olha, a longanimidade, pessoas que têm, né, pavio curto, que tudo dá patada, que tudo dá fora, que tudo fruto do Espírito. Qualquer coisa se ira facilmente. Isso que eu estou falando, é assim, poxa, mas olha, que coisinha mais borocrochô que você está falando, é? Mas isso impede o Espírito Santo de agir na minha vida e na sua vida. Ele não vai agir numa vida que é cheia de raiva. Não vai. Não vai agir num coração cheio de tristeza, cheio de mágoa, de amargura. Um coração que não é longânimo. Não vai. Nós limitamos o Espírito. Aí fica assim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Talvez é até uma força de expressão nós falarmos vem Espírito Santo. Porque pela lógica, nós não temos que falar vem Espírito Santo. Pensa comigo, ele habita onde? Dentro de mim. Então eu tenho que fazer o quê? Flua, Espírito Santo. Flua. Só o que acontece? Vocês já viram falar sobre poços entulhados? Todo mundo aqui sabe o que é poço d'água, né? Lá embaixo, normalmente nos poços, né? Quando chovia muito, o poço esbarrancava assim, ó. Alguns poços que não eram de manilha, antigamente fazia muito poço com tijolo. E às vezes quando chovia demais, o poço, a enchente era tanta água que o poço ele entulhava, ele fechava. E não tinha como você pegar água dentro do poço. Era um poço entulhado. A Bíblia fala sobre poço entulhado, né? E o que acontece com a gente é isso. Você é selado pelo Espírito Santo. A partir do momento que você é selado, ele habita dentro de você. Ele está lá dentro de você. Ele está aí dentro de você. Só que o quê? As circunstâncias, as coisas da vida, aí começam a entrar. Nós pela falta de constância, porque a nossa luta diária, todos os dias, é luta contra o espírito, contra a carne, todos os dias. E muitas das vezes nós alimentamos muito mais a nossa carne do que o nosso espírito. Muitas vezes nós alimentamos muito mais as nossas vontades do que a vontade de Deus. Então, as nossas vontades começam a entulhar e deixar o espírito embaixo. Não consegue mais ter acesso, o Espírito Santo não consegue mais fluir através de nós, porque os nossos poços estão entulhados. Entulhados de quê? Da minha vontade, do meu eu, da falta de perdão, da raiva. Então, ele está dentro de nós, mas ele não tem passagem, não tem acesso. Não tem acesso. Você quer ver uma coisa? Você já viu a dificuldade que nós temos? A dificuldade que nós temos, que quando nós
Queridos, seja grato a Deus. Abra sua boca e comece a ser grato a Deus. Abra os seus lábios e comece a adorar a Deus. Comece a falar palavras, adjetivos para Ele. Vocês já viram a dificuldade que nós temos como igreja para fazer isso? As pessoas ficam quietas. As pessoas começam a orar em pensamento. Ou se oram, né? Mas as pessoas ficam quietas. As pessoas não conseguem expressar. Não conseguem expressar. Por quê? Talvez timidez, vergonha, é tudo entulho. Você não consegue externar. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de alegria. Se nós formos olhar na Bíblia, a quantidade, tudo que acontecia era festa. É festa. É festa disso, festa daquilo outro, é festa. E vocês já viram como é festa dos judeus? É o pessoal dançando para lá, dançando para cá, é uma alegria só. Deus é um Deus alegre. Aí você imagina como Deus olha para nós e nós falamos assim: gente, entrega a sua adoração como forma de gratidão a Deus, como forma de alegria. Abre os seus lábios e comece a adorar Ele. Nós não conseguimos fazer isso. A grande maioria não consegue. A grande maioria falta palavras. A grande maioria falta de... A mente não consegue trabalhar. Nós estamos com o nosso poço entulhado. Nós não damos a liberdade. Nós vivemos por momentos. Muitas das vezes. Momentos. Vivi ontem, aí vou viver daqui a não sei quantos dias, e nós não temos uma constância. E o Espírito Santo, esses atributos aí, do fruto do Espírito, é que vai começar a fazer essa transformação em nós. Vai começar a nos mostrar: olha só, eu preciso ser, mais melindroso com a minha esposa, eu preciso olhar e ver assim, como eu respondo. Porque não é fácil. Estava conversando até com o Renato ali fora, estava falando com ele: olha só, tem dia que você acorda mal, normal. Tem dia que a sua esposa acorda mal. Tem dia que acontece alguma coisa que um fica chateado com o outro. Acontece, não tem jeito. É vida de casado, não tem jeito. Vai acontecer, uma hora ou outra vai existir uma discussão, uma hora ou outra vai discordar, vai. Mas nós precisamos ter discernimento do meu dia a dia. Como eu respondo? Como eu ajo? Como eu trato? Não só os homens, mas as mulheres também. Porque tem umas mulheres aí que eu vou te falar uma coisa. Se tem homem grosso, tem mulher também muito grosseira. Porque assim, Deus me deu a mulher certa. Me deu a mulher certa. Tanto nós precisamos cuidar das nossas esposas, quanto nós precisamos mimar nossas esposas, mas quanto também as esposas precisam cuidar de nós. As esposas precisam mimar também os seus maridos. Mimar que eu falo num bom sentido. Necessário. Tem até as pessoas falam aí, filho você cuida, marido você mima. Faz as coisinhas gostosas para ele, cuida dele. Assim também os maridos. Vou perguntar aqui agora: quantos deram presente para suas esposas? Tá vendo? Aí depois você vai dizer: você não quer ter uma vida feliz, tá vendo? Você não quer ter uma vida feliz. Você não quer ter uma vida feliz. Você não quer ter uma vida feliz. Me ajuda aí, camarada. Aí você vai falar comigo assim: mas ela não está merecendo. Ela não está merecendo. Alguém vai ter que quebrar o protocolo para o outro merecer. Alguém vai ter que dar o primeiro passo para o outro ficar atrás.
ficar com a dívida de gratidão com você. Nós precisamos cuidar, porque isso também atrapalha o fluir do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Atrapalha. Porque como nós vamos viver uma vida, né, de família, em casal, uma vida turbulenta, uma vida que eu faço só se eu quiser, eu vou só... Não pode, querido. O Espírito Santo, nós somos uma só carne. E se eu estiver ruim, ela vai estar ruim. Se ela estiver ruim, eu vou estar ruim. Então nós precisamos equilibrar isso. O amor. Existem mulheres que não são muito românticas. Existem mulheres que não são muito carinhosas. Mas talvez ela mostre amor e carinho de outra forma. E nós precisamos ter essa consciência. Da mesma forma, homens. Tem homens que não é muito carinhoso, de ficar agarrando aqui, dando beijinho ali, não sei o quê, mas ele demonstra o amor de outra forma. Então precisa existir esse sincronismo para nós entendermos. E como nós vamos entender isso? Como vai existir o discernimento disso? Através do Espírito Santo. Quando você estiver orando, Deus vai te mostrar. Olha, ela pode não ser assim, mas ela cuida de você dessa forma. E os seus olhos vão ser abertos, da mesma forma de um ou de outro. Então, esses frutos, né? É para isso, é para que nós venhamos dar, vamos colocar assim, lucro para Ele, para o reino. É para nós usarmos isso para o reino. Usar para o reino. E agora, por último, o poder para testemunhar. João 16, 13. João 16, 13. Diz assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ó, primeiro, você foi selado. Segundo, ele te convence. Terceiro, você é revestido com os frutos do Espírito. Agora, o poder para testemunhar. Testemunhar através do Espírito. Ah, mas como que eu vou testemunhar? Aqui está falando. Não existe melhor testemunho do que a sua vida. Você não precisa falar da vida de ninguém. Você não precisa falar da vida de ninguém. É só você falar o que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida. Ponto. Ah, mas aí, olha só, nós vamos chegar num ponto crucial agora. Vamos chegar num ponto crucial. É para você falar o que Deus fez na sua vida. Aí você vai virar para mim e falar assim: mas o que Deus fez na minha vida? O que Deus fez na minha vida? Eu não sei o que Deus fez na minha vida. Se você não sabe o que Deus fez na sua vida, você não está dando liberdade para o Espírito Santo mostrar a você o que é necessário para fazer. Você não está dando autoridade ao Espírito Santo para ele mostrar para você. Os seus poços estão tão entulhados. Eu não estou falando aqui a questão de ser crente ou não ser crente, não é isso. Eu estou falando que muitas das vezes eu e você nós deixamos de viver a plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque nós não damos legalidade para ele trabalhar em nós.
eu não, a minha dificuldade de testemunhar muitas das vezes o que Deus tem feito, aí sabe o que eu faço? Eu pego, não é errado. Aí eu pego o testemunho do fulano e falo o que Deus fez na vida do fulano. Eu pego o testemunho do ciclano, que Deus fez na vida do ciclano. Aí eu vou e pego o testemunho de Moisés, pego o testemunho de Elias, pego o testemunho de todo mundo. De todo mundo. Entenda o seguinte, Moisés já passou, ele deixou uma grande obra que Deus fez na vida dele, de Moisés, sim. Deus usou Moisés, fantástico. Mas já passou. Já passou. Elias, já passou. O testemunho do irmão foi com outra pessoa, é outra pessoa. E o seu, o que Deus fez na sua vida? Do que o Espírito Santo te convenceu até hoje? Ah, mas às vezes eu não vou falar que eu parei de mentir porque eu minto ainda. Eu não vou falar que eu larguei de adulterar porque eu ainda adultero ainda. Eu não vou falar que eu deixei de roubar porque eu ainda roubo ainda. Porque eu não tenho amor pelas pessoas, eu não tenho amor pela obra, eu não tenho gratidão no meu coração, eu não sou longânimo, eu não tenho paz, eu não tenho alegria no meu coração. Aí fica difícil de testemunhar mesmo. Fica difícil. É por isso que muitas das vezes nós damos testemunho de outras pessoas. Agora, igual eu fico vendo algumas pessoas com propriedade para falar, olha só. Eu fico vendo às vezes, observando meu pai compartilhando com algumas pessoas, às vezes, o que Deus fez na vida dele. O que Deus fez, onde ele passou. O que ele vivia e o que ele vive hoje. O que Deus transformou na vida dele. E assim outras pessoas. Deus fazendo na vida delas. Esse é o testemunhar. É isso que nós precisamos entender. Essa é a obra magnífica que o Espírito Santo quer fazer em nós. Porque Ele quer usar você, através da sua vida, através daquilo que Ele tem trabalhado em você, para ser testemunho. Ser-me-eis testemunho da obra a qual Ele está fazendo na sua vida. Nós podemos ver que quando eles saem do cenáculo, que eles se espalham e começam a andar, as pessoas olham para eles, espera aí, algo está acontecendo diferente. A partir de quando a sombra de Pedro passou a curar? Foi a partir daí. Foi porque Pedro queria que a sombra dele curasse? Não, porque ele carregava algo dentro dele que ele desentulhou e começou a fluir. Ele passou a ser fonte. Ele começou a andar, jorrava tanto de Pedro que a terra seca onde ele passava, as coisas floresciam. Em que sentido? Onde existiam pessoas doentes, onde existia morte, onde existia, estava passando ali o espírito de vida. E a morte não tem poder aonde há o espírito de vida. A hora que começar a fluir de mim, de você, a hora que nós começarmos a fonte, a hora que nós demos liberdade para que o Espírito Santo entre e comece a limpar os nossos poços, comece a arrancar todo o entulho e começar a brotar a água viva, uma água limpa, uma água sem odor nenhum, essa água começar a transbordar. Talvez a tua casa vai estar seca, talvez a tua família, a tua parentela esteja, um lugar de sequidão. Você vai ser a fonte onde vai trazer renovo e vida para a sua família. Você é a fonte que vai trazer o renovo para a tua casa. É você. Porque a fonte está aí. O Espírito Santo está dentro de você. Agora, cabe cada um de nós entendermos isso e falar, opa, espera aí. Eu preciso desentulhar.
eu preciso desentulhar. Roberto, traz para mim, por favor, aí. Sobe ele. Calma, que não é para ele entrar dentro da bacia. Calma. Eu sei que os pensamentos maldosos aí já pensaram logo. Eu sei que tem uma galera aí que tem um pensamento maldoso aí. Sei. Olha. Existia um pastor que ele pediu para 3 jovens, só que aqui nós só temos um, né? Para eles, os jovens falou que queriam ser cheios do Espírito Santo, ser cheio, como ser cheio do Espírito Santo. E o pastor falou com ele assim: olha, eu quero que vocês peguem uma peneira, vai no rio e encha essa peneira de água. Enche essa peneira de água. A peneira foi de acordo com o tamanho de quem vai me ajudar aí. Aqui. Eu quero que você enche essa peneira d'água aí. Enche a peneira d'água. Levanta para o pessoal ver que E o jovem ficou muito tempo na beira do rio, levantando, fazendo a mesma coisa que ele está fazendo aí. E nada de encher a peneira d'água. Nada de encher a peneira d'água. A vasilha d'água tipifica o Espírito Santo. A peneira somos nós. A peneira somos nós. O que acontece com a gente muitas das vezes é isso daí. Nós vivemos por momentos. Vai conseguir encher, não? Qual é a forma de encher essa peneira d'água? Qual é a forma de encher a peneira d'água? Hã? Essa é a forma. Nós somos assim. Todo furado, seco. Sem a presença de Deus, nós não carregamos nada. Nada. E muitas das vezes nós vivemos de momentos. Nós mergulhamos. Vou dar um exemplo. Vivi o momento do retiro, saí do retiro. Vim na consagração, saí da consagração. Vim no culto de domingo, saí do culto de domingo. Não existe constância em nós. A forma de nós estarmos cheios da presença do Espírito Santo é nós estarmos mergulhados. É o quê? Constância. Constância. Deus não precisa mudar a peneira ali, ó. Porque ela vai deixar os furos dela ali, dentro d'água. Pouco importa. Os furos dela ali não tem poder nenhum. Da mesma forma, as minhas falhas, as minhas dificuldades, a minha falta de caráter, se eu tiver mergulhado em Deus, não vão fazer diferença. Sabe por quê? Porque eu estou deixando de viver o meu caráter para eu viver o dele. Eu vou deixar de viver o meu querer, a minha vida, as minhas vontades para viver a dele. Eu vou estar
totalmente mergulhado. Eu não vou ter poder sobre a minha vida, mas vai ser a vontade dele sobre a minha vida. Então, queridos, é mergulhar. E como eu faço isso? Através da leitura da palavra. A constância de leitura, a constância de oração, é nós estarmos mergulhados em Deus. Você vê que não tem nada de você ficar pulando, gritando, sapateando, não. Você quer fazer a diferença? Esteja mergulhado em Deus, que Ele vai tirar tudo que você precisa para vencer o mundo. E a única forma de nós vencermos é estarmos mergulhados nele. Amém? Quero convidar vocês a se colocar em pé para nós estarmos orando. E você que entendeu, eu queria convidar você nessa noite, para você refletir sobre a sua vida. Refletir sobre a sua vida nessa noite. Reflita sobre a sua vida. Como está o teu coração? Será que existe entulho aí? E eu queria orar pela sua vida nessa noite. Queria orar pela sua vida. Nós precisamos viver um tempo de libertação. Mas é libertar de nós mesmos. É libertar de nós mesmos, para que possa fluir de nós essa água viva que está aí dentro de você aí. Você é uma fonte inesgotável. Existe uma fonte inesgotável dentro de você. Mas é necessário você dar liberdade para que o Espírito Santo venha libertar você, tirar todo o entulho que está dentro do teu coração. E eu queria convidar você, que você começasse a abrir os seus lábios, que você começasse a falar para o Senhor nessa noite. Ah, Espírito Santo, como eu quero que essa fonte jorre de dentro de mim, Jesus. Espírito Santo, te dou total liberdade para que o Senhor venha arrancar aquilo que o Senhor pode arrancar, mas aquilo que depende de eu arrancar, que eu possa não estar enxergando, que o Senhor possa me mostrar, para que eu possa arrancar, Jesus. Comece a orar, querido, no teu lugar aí. Comece a falar com o Senhor aí no teu lugar aí. Aleluia, Jesus. Águas que curam, que limpam. Aleluia, Jesus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu vinho, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. O Senhor quer nos levar a viver uma vida de obediência. O Senhor quer nos levar a viver uma vida de plenitude na presença dEle.
Que nessa noite você possa dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha atuar na tua vida. Que essa semana seja uma semana de reflexão para você. Que seja uma semana que todas as vezes que você se colocar em alguma situação, que o Espírito Santo venha estar trabalhando na tua vida. Que o Espírito Santo venha estar convencendo você. Que o Espírito Santo venha estar constrangendo você. E você vai ver como Ele nos constrange a partir do momento que nós damos liberdade a Ele. E eu queria convidar você também. Talvez entrou alguém aqui nessa noite que esteja afastado dos caminhos do Senhor, alguém que talvez nunca teve um encontro com o Senhor Jesus. Hoje pode ser um dia que Ele quer selar a sua vida. Ele quer selar você. Não importa da forma que você está vivendo, não importa a forma que você se encontra, Ele quer selar a sua vida. Ele quer selar para mostrar para o inferno: ó, esse daqui é meu. Eu ganhei, eu morri por ele e eu tenho todo o direito sobre a vida dele. E a partir desse momento o Espírito Santo vai começar a trabalhar tudo aquilo que nós falamos aqui na tua vida. Vinde como estás. E Ele vai começar a trabalhar sobre você. Ele vai estar arrancando de você tudo aquilo que não provém dele. E vai estar colocando em você todas as propriedades dele. Vai estar colocando em você, derramando sobre a sua vida coisas especiais. Se tem alguém nessa noite, eu quero convidar você, vem aqui que nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar impetrando uma bênção sobre a tua vida. Tanto se você esteja desviado, você nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, quero convidar você. Se tem alguém nessa noite, vem aqui que nós vamos orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos agradecer a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua obra, Senhor, salvadora sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor. Senhor, obrigado pela transformação de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós, dia após dia. Senhor, nos ajuda a ser constantes. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida, Senhor, constante na Tua presença. Senhor, o que nós mais desejamos e ansiamos, ó Pai, é sermos, ó Deus, um rio, Senhor. É que de dentro de nós flua, Senhor, uma fonte inesgotável, uma fonte, Senhor, de água viva, que flui do trono da Tua glória. Senhor, porque aonde nós passarmos, ó Deus, nós, ó Deus, possamos, ó Deus, ser aqueles, ó Deus, que leva, Senhor, a Tua palavra, que leva, Senhor, a Tua luz, que nós, Deus, sejamos sal dessa terra, que nós sejamos luz para esse mundo, Senhor, nos lugares onde nós estivermos, no nosso trabalho, no colégio, na faculdade, aonde quer que seja, Senhor, que as pessoas venham olhar para nós e não venham ver simplesmente nós, mas venham ver, Senhor, a Tua presença na nossa vida. Ver que nós carregamos, ó Deus, a Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, é o que eu oro a Ti. Abençoa, Senhor, cada membro dessa igreja. Abençoa, Senhor, cada pessoa que entrou aqui nesse lugar nessa noite. Abençoa, Senhor, os nossos visitantes, ó Pai. Que o Senhor nos dê uma semana de paz. Uma semana, Senhor, sim, de constrangimento do Teu Espírito através de nós, para nós. Mas, Senhor, para que isso venha servir para o nosso crescimento e intimidade com o Senhor a cada dia. É o que nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?